Bom dia. Hebreus 10, a partir do versículo 1. Carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 1. Estamos meditando nas cartas. Iniciamos cartas aos Hebreus e iremos dar continuidade a todas as outras cartas bíblicas no Testamento. Versículo 1 diz assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se chegarem para adorar. A lei, ela só oferecia, que a palavra diz, um vislumbre do que poderia acontecer, do que poderia vir, que foi com Jesus. Que ela jamais poderia salvar ninguém, porque sangue de animais não tem condição de salvar ninguém. O fato de todos os anos o sacerdote ficar adentrando ali o templo, lugar santo, para estar oferecendo sacrifícios, esse sacrifício não tinha condições, não tem condição de salvar quem quer que seja. É a realidade. É impossível. Por isso foi necessário Jesus vir. Ele veio, se ofereceu uma única vez, derramou seu sangue carmesim, e a porta foi aberta. E todas as pessoas que verdadeiramente o buscam e quiserem, poderão ser salvos nele. Por que eu digo poderão? Porque muitos dizem, não, eu sou salvo em Jesus. Não. Para você ser salvo, você tem que concordar com ele, submeter à vontade dele, fazer aquilo que ele determina. Caso contrário, não será salvo. Apesar dele já ter vindo, apesar dele ter derramado o sangue dele por cada um de nós. Versículo 2. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados dos seus pecados. Pessoas iam, ofereciam sacrifício, holocausto, sacerdote todo ano ali, mas elas continuavam sabendo que estava o pecado, estava. Elas sentiam o peso do pecado. Agora em Cristo, quando nós verdadeiramente nos entregamos, quando nós verdadeiramente nos convertemos a Ele, nós sabemos que é o livro do pecado. Eu sei, eu sou consciente dos meus erros, dos meus pecados. Não faz hoje não falo que eu sou liberto. Eu não falo isto para demonstrar não, porque não. Eu falo porque eu tenho essa certeza, eu tenho essa tranquilidade que todos os meus pecados foram perdoados. Eu tenho esta tranquilidade, eu não sinto o peso do pecado que Jesus levou. Eu tenho esta convicção. E nada vai fazer mudar isso. Na época da lei, não está oferecendo ali sacrifício, queimando incenso, aspergindo sangue, aquela coisa toda. Mas eu sei desse pecado, aquele pecado continuaria, aquele jugo continuaria comigo. Versículo 3. Contudo, essa cerimônia de sacrifícios promove todos os anos uma recordação dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes removam pecados.
Todo ano o sacerdote está ali aspergindo sangue e tudo, era só para lembrar as pessoas dos seus pecados. Por isso que a palavra é impossível. Impossível. Que aquele sangue daqueles animais ali libertasse as pessoas dos seus pecados. Não tem. É impossível. O sangue que libertou é o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus. Ele veio e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser salvos. Versículo 5. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e oferta pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Eu vim fazer a vontade de Deus Pai. Ah, sacrifícios esse, sacrifício aquele, não, Deus não quer. Eu não consigo entender bem como algumas religiões, seitas ou tudo mais, ainda teimam em sacrifícios esse aqui. Quando nós estamos sacrificando alguma coisa, nós fazemos hoje para demônios, não para o Senhor. O Senhor não quer, o Senhor não aceita, o Senhor não permite. O nosso sacrifício é um coração puro. O nosso sacrifício é a nossa união ao Senhor. E aceitarmos sermos servos dele. E vivermos em conformidade com a vontade dele. Versículo 8. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios e ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado, não quiseste, tampouco deles te agradastes, os quais foram realizados conforme a lei. Ele não gostou, ele não aceitou, ele não queria isso. Ele queria o sacrifício do filho dele, foi. Ah, que ofereciam isso aqui, não resolveu. Prova tal que não, que aquele sacrifício, tudo aquilo não salvou ninguém, não salvava ninguém. Só o sacrifício de Cristo. Versículo 9 fala: então completou: aqui estou vindo para fazer a tua vontade. Assim, ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Assim ele cancela as primeiras ordenanças para estabelecer a segunda. Ele cancela as primeiras determinações, preceitos para estabelecer a segunda. Assim cancela as ordenanças da primeira aliança para estabelecer a segunda. Assim ele cancela o primeiro testamento para vivermos o segundo. Só isso. Versículo 10. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Cristo, feito de uma só vez por todas. Fomos santificados por Jesus Cristo. Não foi o sangue de cordeiro, bode, mais qualquer coisa, não. Sangue de Cristo. Uma vez por todas. Ah, tem que estar ali oferecendo sacrifício cotidianamente? Não. Anualmente? Não. Uma vez. Só uma vez. Por tudo. Assim é Jesus. Versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante
até que seus inimigos sejam submetidos por estrado dos seus pés. Todo sacerdote tem as obrigações religiosas, tudo tem que ser feito. Mas ninguém, absolutamente ninguém, nenhum ser humano pode salvar ninguém. Ah, pastor, o Papa pode salvar alguém? Não. Ele não salva nem ele mesmo. Ah, o bispo, o apóstolo, o pastor. Não. Ah, pastor, a Maria. Não. O único que salva, Jesus. Ele se deu. Ele nos comprou com seu sangue. Não tem nenhum sacerdote que pode ficar não oferecendo sacrifício, pode orar 24 horas e tudo mais. Jamais vai conseguir salvar quem quer que seja. Quem salva é Cristo. Só Ele. Nós deveríamos parar, analisar bem isso, quando nós sabemos que só Cristo salva. E eu sabendo disso, eu sei que também não adianta tentar obrigar ninguém à salvação. Porque é Cristo que salva. Se Cristo te chamar, a minha função é só pregar. Você aceitar, se você concordar que Cristo está te chamando, está trazendo a salvação. Caso contrário, versículo 14. Porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. E disso igualmente nos dá testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter declarado: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Concluiu: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Então, ao contrário, Jesus ofereceu-se uma só vez e nos libertou de todos os nossos erros, todos os nossos pecados, ele não lembra mais. Eu sempre falo isso. Deus falou: lancei no mar do esquecimento. Seu pecado não lembra mais. Então, se você ainda está vivendo, lembrando dos seus pecados, não, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e você ainda não aceitou o sacrifício de Cristo na sua vida. Existe uma aliança com Cristo que ele fez. Acabou, não lembra mais dos seus pecados. Você é uma nova criatura. Quem tem Cristo, nova criatura é. Essa é a palavra dele. Versículo 18, afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Tudo já foi perdoado, por que ofereceu sacrifício? Aí eu fico olhando os estelionatários da fé, fica pedindo por sacrifício, por isso, por aquilo, por aquilo outro. Traz um voto para isso aqui, não tem necessidade de nada. O sacrifício foi feito. E acabou. Se você crê em Cristo, você é uma nova criatura. Você está perdoado. Vive em conformidade com a palavra do Senhor. Será salvo. É isso que diz. Muito bem, nós lemos hoje Hebreus capítulo 10 até o versículo 18. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 19. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo: leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.